Fala pessoal! Nesta aula nós vamos falar sobre o famoso SOAP. Como assim, famoso, professor? Eu nunca ouvi falar. Ou talvez você já tenha ouvido falar, mas não saiba direito o que é. Ou quem sabe você já esteja até praticando este método, mas fugindo de algumas regrinhas importantes dessa forma de registro. E claro, pode ser que você esteja fazendo perfeitamente e só queira revisar. Não importa em que etapa do domínio desse tema você esteja. Hoje nós vamos trabalhar os principais conceitos desse método que você precisa conhecer para melhorar sua prática médica. Mas, professor, pelo amor de Deus, o que é esse tal de SOAP? O SOAP nada mais é do que uma forma de registrar as informações da consulta no prontuário, conhecida como Registro Clínico Orientado por Problemas. Uai, professor, mas eu faço anamnese normal, queixa principal, HDA, interrogatório sintomatológico completo, pergunto quando o paciente começou a engatinhar, quando o paciente tomou a primeira vacina, exame físico, exames complementares, hipóteses diagnósticas, condutas. Não é isso que eu aprendi no primeiro período de medicina? Veja, essa é uma das formas de registrar. Mas hoje eu vou apresentar para vocês uma abordagem diferente e, por incrível que pareça, ela não é nada nova. Na verdade, o método SOAP surgiu na década de 60, sendo criado formalmente em 1969. A ideia era otimizar o raciocínio clínico e registrar aquilo que realmente faz sentido para a consulta em questão. Inicialmente, foi desenvolvido na prática da medicina interna nos Estados Unidos, e dali para frente o método acabou amplamente adotado pela medicina de família e hoje é utilizado por diversos profissionais que dominam essa metodologia e colhem muitos benefícios dela. Talvez você já tenha se perguntado: por que, ao atender um paciente com queixa de otalgia, no interrogatório sintomatológico completo eu pergunto se ele tem fungo nas unhas? Ou por que, ao atender um paciente de 60 anos, eu preciso perguntar quando ele engatinhou pela primeira vez? Essas perguntas fazem sentido no início da formação médica, porque a anamnese detalhada qualifica o estudante a aprender o processo. É o momento de desenvolver senso crítico, identificar padrões e, com o tempo, aprender a direcionar melhor as perguntas conforme os scripts de doença que vão acumulando na cabecinha de vocês, na cabeça de todos nós. Scripts de doença, guarde esse termo. Na aula de raciocínio clínico, eu falo muito sobre os scripts de doenças, tá? Mas nada mais são do que caixinhas com sinais e sintomas que nós vamos formando na nossa cabeça à medida que o curso avança, à medida que a nossa experiência aumenta, nós vamos associando sinais e sintomas, síndromes, a determinadas patologias, a determinadas hipóteses diagnósticas. Beleza? Certo. Só que nesse contexto, com o avanço do conhecimento de vocês e a complexidade dos casos, fazer uma anamnese gigante com interrogatório sintomatológico completo pode acabar não colaborando tanto com o raciocínio clínico. E é nesse momento que o registro clínico orientado por problemas ele entra em cena para facilitar a nossa prática, certo? À medida que avançamos na formação médica, os pacientes apresentam mais problemas. Vocês vão perceber que geralmente as patologias elas não vêm sozinhas,
As comorbidades às vezes andam em grupo, digamos assim, e exigem um cuidado longitudinal. Então, o SOAP nos ajuda a organizar tudo isso de maneira prática, direcionada e eficiente. Ele estrutura o raciocínio clínico, registra o que realmente importa e garante que o acompanhamento do paciente seja mais seguro e contínuo, mesmo ao longo de anos, tá bom? Então, nesta aula, pessoal, nós vamos mergulhar no método SWAP. Quero que vocês entendam como ele funciona e descobrir por que ele é tão utilizado em diferentes contextos da prática médica. Não é uma exclusividade da medicina de família, longe disso, inclusive ele foi criado lá na medicina interna dos Estados Unidos, tá? Mas é uma ferramenta poderosa em qualquer área onde o cuidado longitudinal seja essencial. Quero que vocês percebam como o SWAP pode ser um aliado tanto para o raciocínio clínico quanto para a segurança e qualidade do cuidado. Então, estão prontos? Beleza, vamos começar. Agora que já estamos familiarizados com a introdução ao método SWAP, vamos aprofundar um pouco mais no tema. E eu quero começar com uma reflexão. Vocês já pararam para pensar no impacto de um registro, de um prontuário bem feito, o impacto que isso tem no cuidado do paciente? Não só para o acompanhamento longitudinal, mas também para garantir a qualidade, a segurança e até a legalidade do atendimento. Isso é algo que está diretamente relacionado à prática diária de todos nós, médicos. O registro clínico não é apenas uma ferramenta para lembrar o que aconteceu na consulta. Ele é um documento legal, permanente e que, como o próprio Código de Ética Médica nos lembra, tem um papel crucial na boa condução dos casos. Por exemplo, olhe o artigo 87 do Código de Ética Médica. Ele é muito claro. É vedado ao médico deixar de elaborar um prontuário legível, contendo todos os dados clínicos necessários, em ordem cronológica e devidamente assinados. E o artigo 88 reforça que o paciente tem direito de acesso a essas informações com as devidas explicações, salvo em situação de risco. Percebam a legalidade de um prontuário médico? Agora vocês podem estar pensando, tá, professor, mas como o SOAP se encaixa nisso tudo? O SOAP é mais do que um modelo de registro, é uma forma de organizar o raciocínio clínico e de garantir que cada etapa do atendimento seja bem documentada. Diferentemente daquela anamnese detalhada que aprendemos lá no primeiro período, que é fundamental para nos formar como médicos, aqui o SOAP foi pensado para ser prático e objetivo, ideal para acompanhamento longitudinal e útil em qualquer área da medicina. Uma das grandes vantagens do SOAP é permitir que o raciocínio clínico evolua junto com o caso do paciente. Pensem comigo, ao invés de tentarmos fechar um diagnóstico em uma única consulta, como muitas vezes acontece em cenários hospitalares, o registro no SWAP permite que as informações se ajustem e evoluam com o tempo. É como se estivéssemos construindo um quebra-cabeça. A cada consulta, adicionamos uma peça até que o quadro clínico completo seja formado. Obviamente, algumas consultas nós conseguimos chegar no diagnóstico em uma única consulta, na própria consulta. Outros, muitas vezes com sintomas ainda em fase muito inicial, não totalmente esclarecido, por vezes nós vamos levar mais de uma consulta para chegar nessa hipótese diagnóstica, e o SOAP nos ajuda nesse caminho. Aqui vai uma metáfora interessante para vocês refletirem. Imagine que você está viajando para um lugar novo.
Se você já conhece o caminho, você pode ir direto, sem prestar atenção nos detalhes. Mas se você não conhece o caminho, você precisa observar as placas, os pontos de referência e até consultar o GPS de tempos em tempos. O SWAP é exatamente isso, uma forma de organizar as informações para que o médico tenha clareza do caminho que está trilhando com o paciente. Certo, pessoal? Outro ponto importante é que o SWAP ajuda a separar informações objetivas e subjetivas. Muitas vezes nos deparamos com pacientes cujas queixas têm origem emocional ou social, e isso nem sempre se traduz em uma hipótese diagnóstica concreta. O método permite que registremos essas nuances de forma organizada, sem a necessidade de buscar diagnósticos imediatos ou definitivos. Por fim, eu quero deixar um desafio para vocês. Ao preencherem um SWAP, perguntem-se sempre: minhas anotações estão claras, concisas, verdadeiras? Estou comunicando corretamente o caso? E, acima de tudo, estou garantindo que as informações registradas vão ajudar no cuidado longitudinal deste paciente, mesmo que não seja eu quem vá acompanhar esse paciente, outro colega que vai ler esse prontuário vai conseguir acompanhar, vai ter o cuidado longitudinal deste paciente garantido. Esses princípios não apenas facilitam o trabalho do dia a dia, mas também garantem que o cuidado seja seguro, eficiente e, como vimos, centrado na pessoa. Então, pessoal, vamos continuar mergulhando nesse método e descobrindo como ele pode transformar nossa prática clínica. Agora que entendemos a importância do registro clínico, vamos diretamente ao método SWAP. Quero que você preste muita atenção nessa parte, porque aqui está a essência da nossa aula de hoje. E claro, se ficar com alguma dúvida, não hesite em pausar o vídeo, voltar, assistir novamente e refletir sobre cada parte. O método SWAP é uma maneira de organizar essa informação da consulta em 4 etapas, cada uma com uma função muito clara. Pense nisso como um guia para estruturar o que realmente importa no atendimento. Vamos passar por cada etapa, começando pela letra S. S de subjetivo. Aqui, no subjetivo, no S, nós registramos as informações baseadas na experiência do paciente. Não é sobre o que nós observamos objetivamente, mas sobre o que o paciente nos conta. Aqui, no subjetivo, nós incluímos as queixas principais, o motivo da consulta, sentimentos, expectativas, ideias, funcionalidades. Lembra do CIF? Lá na aula de método clínico centrado na pessoa, eu detalho muito bem o CIF. Se você não lembra, volte a assistir aquela aula. Além disso, nós registramos informações contextuais, por exemplo, dor de cabeça há 3 dias que piora ao se deitar. Percebam o sintoma que o paciente tem, há quanto tempo ele tem, o que faz piorar. Percebam, é semelhante ao que nós escreveríamos na HDA? Vamos detalhar melhor o S em breve, vocês vão ver essas nuances. Aqui, no subjetivo, é o espaço para ouvir o paciente e traduzir as palavras do paciente para algo que faça sentido no raciocínio clínico. Certo? Vocês estão comigo? Se ficou confuso, pause, releia essa parte do slide, volte, escute mais uma vez, mas a gente vai detalhar o subjetivo mais à frente, tá? Beleza. E o O, professor? O O é de objetivo. Agora, nós passamos para a parte em que nós,
como profissionais, conseguimos observar ou medir. Este é o campo para achados do exame físico, como pressão arterial. Então, por exemplo, pressão arterial, paciente sentado, 140 por 90 milímetros de mercúrio. Ou dados de exames complementares. Então, o paciente fez uma ressonância do crânio, é onde eu vou detalhar essa ressonância, é aqui no objetivo, no O. Pensem no O como a parte mais concreta do registro, aquilo que você pode quantificar, aquilo que pode ser descrito de forma precisa. Se ainda não ficou claro, calma, nós vamos detalhar o O mais adiante, beleza? E o A, professor? O A é de avaliação. Aqui é onde conectamos os pontos. Este espaço é similar ao que chamamos de hipóteses diagnósticas, HD, no modelo tradicional, mas com algumas diferenças importantes. Na avaliação, no A, registramos os problemas identificados ou as condições em andamento. Por exemplo, hipertensão arterial controlada ou diabetes mellitus tipo 2 fora da meta ou descompensada. E se você ainda não conseguiu chegar num diagnóstico definitivo, e aí, o que é o registro? Sem problemas. Podemos registrar sintomas ou sinais que ajudem a guiar a próxima consulta, como, por exemplo, febre isolada há 3 dias. Vocês perceberam a flexibilidade dessa etapa? Não se trata de fechar um diagnóstico às pressas, mas de documentar o que realmente faz sentido naquele momento, certo? E o plano, o P, como eu falei, P de plano. Finalmente, aqui no plano, nada mais é do que o que vamos fazer a partir do que descobrimos. Aqui colocamos as ações terapêuticas, plano de tratamento, plano de avaliação, plano de prevenção, plano de monitoramento, tá? Então, medicações prescritas, pedidos de exames solicitados, orientações ao paciente, encaminhamentos, é o espaço onde mostramos para onde o cuidado está indo. Por exemplo, iniciar metformina 500 mg por dia por 7 dias e em seguida 1 grama ao dia. Retorno em 3 meses com hemoglobina glicada. Percebam? Então, eu fiz aqui uma espécie de plano de tratamento e plano de monitoramento, certo? Essa etapa ela é essencial para garantir que o cuidado seja claro, tanto para o paciente quanto para o médico. Perfeito? Então, vocês perceberam como cada etapa do SWAP é pensada para organizar e simplificar o cuidado? Se ainda houver dúvidas, pausem, volte, reflita sobre os exemplos, tá bom? Nós vamos detalhar eles logo mais. Esse método, apesar de simples à primeira vista, é uma ferramenta poderosa para sistematizar a prática médica. Certo? Então, vamos continuar explorando juntos como aplicar o SWAP da melhor forma no dia a dia clínico. Agora, pessoal, vamos detalhar o que significa o S do SWAP. É aqui que registramos tudo o que a pessoa nos relata durante a consulta. Vou pedir muita atenção nessa parte, porque é essencial para garantir que você consiga captar e organizar as informações da melhor maneira possível. Se ficar alguma dúvida, não hesite em pausar, voltar e assistir novamente, beleza? Então, o S do SWAP, que significa subjetivo, é o espaço reservado para tudo o que o paciente conta, seja de forma espontânea ou em resposta às nossas perguntas. Isso inclui queixas, sintomas, o CIF,
que eu detalho na aula de método clínico centrado na pessoa, percepções e até o que os familiares porventura têm a dizer sobre a situação do paciente. Um ponto importante aqui: não deixe nada subentendido. Tudo deve ser registrado de forma clara e precisa. Vamos a alguns exemplos. Quando o paciente diz que está com dor de cabeça há 3 dias, piora ao se deitar e melhora com analgésicos. Registramos essas informações no S. Também, aqui no S, incluímos dados como tendência de melhora ou piora, frequência dos sintomas, intensidade dos sintomas, adesão ou não ao tratamento prescrito em outro momento, complicações percebidas, enfim. Ou seja, tudo aquilo que nós detalhamos em relação à queixa do paciente, nós vamos anotar aqui. Se compararmos com o prontuário que vocês faziam antes de conhecer o SOAP, esse espaço seria onde registramos o que chamamos de HDA. Porém, percebam que no SOAP, o S ele vai além. Ele inclui as percepções subjetivas do paciente sobre saúde, doença e sua experiência com a doença. Além disso, em consultas de retorno, o S também inclui resposta aos tratamentos que foram realizadas, às intervenções que foram feitas anteriormente. Por exemplo, se o paciente começou a usar uma medicação que fora prescrita na última consulta, é fundamental registrar aqui como ele está reagindo com essa medicação. Teve algum efeito colateral? Teve alguma melhora? Teve alguma piora? Isso é essencial para a continuidade do cuidado, certo? O cabeçalho no S. Aqui no S também organizamos o que chamamos de cabeçalho, que é uma estrutura para facilitar o cuidado longitudinal. Vocês vão perceber nos prontuários que o cabeçalho ele faz muita diferença, porque quando você for fazer uma consulta que o paciente já tenha sido atendido alguma vez, lá no cabeçalho vai estar descrito muitas informações que vão te ajudar no cuidado longitudinal. Então, por isso, vocês vão perceber que todas as consultas, esse cabeçalho idealmente vai sendo renovado. Mas tá, explica melhor, professor, o cabeçalho. No cabeçalho, nós registramos, por exemplo, lista de problemas ou comorbidades, que são as doenças, sinais ou sintomas ou problemas que já são conhecidos. Então, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, problemas no relacionamento com o irmão. Ponto. Isso é uma lista de problemas, comorbidades. Então percebam, está incluso aqui uma questão que é um problema social, né? O relacionamento dessa pessoa com o irmão. Posso colocar na lista de problemas? Posso, principalmente se for algo que a gente vem abordando, que fez parte de outras consultas, tá bom? Medicamentos em uso e alergias medicamentosas. Nós também vamos registrar, principalmente aqui, pessoal, os medicamentos de uso contínuo. O paciente te falou assim, não, você pergunta para ele assim, usa algum remédio? Uma vez no ano eu uso dipirona quando eu sinto dor de cabeça. Assim, não faz muito sentido ficar registrado aqui, tá? A não ser na parte textual que nós vamos escrever, se fizer sentido com o caso clínico, a gente anota. Agora, por exemplo, paciente que usa antihipertensivo, medicamentos para controle do diabetes todos os dias, aqui sim eles precisam ser registrados, tá bom? Que mais, professor? Hábitos de vida, como dieta, atividade física, consumo de álcool, drogas, tabaco, enfim, tá? Histórico familiar que seja relevante, então doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, histórico oncológico, principalmente em parentes de primeiro grau. Agora, um ponto importante quanto ao cabeçalho,
principalmente a lista de problemas ou comorbidades e os medicamentos, é que ela é dinâmica. A cada consulta, novos diagnósticos ou problemas surgem ou se resolvem. E os medicamentos, às vezes, são prescritos ou desprescritos. Então, a lista de problema, ela precisa refletir essas atualizações que acontecem nos encontros subsequentes, tá? Então, você vai, por exemplo, atender um paciente que já tenha um prontuário, a lista de problemas dele, né, a parte do cabeçalho, quando você for refazer, idealmente é importante você avaliar também o a avaliação da última consulta, e o P da última consulta, para você entender o que você vai agregar a mais naquele cabeçalho. Então, por exemplo, na consulta anterior, o paciente não tinha nenhum diagnóstico, nenhuma comorbidade, não usava nenhum medicamento. E nessa consulta, ele trouxe exames de glicemia de jejum e hemoglobina glicada, que na aula de diabetes eu vou explicar detalhadamente para vocês os critérios de diagnóstico de diabetes, mas supomos que esse paciente preencheu os critérios de diabetes. Nesse caso, o A desse paciente vai estar lá, diabetes mellitus tipo 2, primo diagnóstico, ou seja, primeiro diagnóstico, certo? E o P possivelmente vai estar lá, oriento mudança no estilo de vida, prescrevo metformina, 1 grama uma vez ao dia e retorno em 3 meses com nova hemoglobina glicada. Então percebam, quando esse paciente retornar em 3 meses, o cabeçalho dele não vai estar lá comorbidades, nega, medicamentos de uso contínuo, nega. Não, porque na última consulta ele saiu com um diagnóstico confirmado de diabetes mellitus tipo 2 e com a prescrição de mudança do estilo de vida e metformina. Então, no cabeçalho da consulta em 3 meses, vai estar lá comorbidades, diabetes mellitus tipo 2, diagnosticado em e o ano, ou o mês e o ano, certo? E medicamentos de uso contínuo, metformina, 1 grama uma vez ao dia. Perfeito? Porém, pessoal, muita atenção aqui no cabeçalho. Nós nunca vamos começar a consulta perguntando diretamente o conteúdo do cabeçalho. Por exemplo, o paciente acabou de entrar no consultório, você cumprimentou ele e você pergunta: Senhor Jeová, o senhor tem alguma doença? Usa algum remédio? Percebam, isso pode tornar a conversa fria e mecânica. Lá na aula dos 7 passos da consulta, eu ensino como abrir um diálogo com perguntas abertas. Então, por exemplo, Senhor Manuel, qual o motivo da sua consulta hoje? Como eu posso te ajudar? Perfeito? Então, o cabeçalho, ele pode vir começando o prontuário ou imediatamente abaixo, né? Imediatamente abaixo ali do registro do motivo da consulta, mas independentemente de ele ser colocado acima do registro da consulta ou abaixo, né, do registro da anamnese ou abaixo, ele não deve ser o primeiro ponto a ser dialogado com o paciente, tá bom? Então, atenção a isso. Lembrem-se de começar a anamnese com perguntas abertas. Nunca comece perguntando se o paciente tem alguma doença, se ele usa algum remédio, tá? Isso torna a consulta mecânica e dificulta a criação de vínculo com o paciente. Beleza? O que mais, professor? Ao escrever o subjetivo, o S, lembrem-se de traduzir os sinais e sintomas para a linguagem médica, tá bom? Vocês vão perceber que alguns lugares orientam escrever só o que o paciente, as mesmas palavras do paciente e tudo mais, mas idealmente, pessoal, o prontuário, ele é um documento legal. Tá bom? Então, se porventura o seu documento precisar ser avaliado via judicialização, algo do tipo que precisa ver aquele prontuário, o prontuário ele tem que estar na linguagem médica, tá bom? Aí
essa linguagem médica vai ser traduzida por outro médico para o pessoal da área do direito, tá bom? Então, nós vamos reservar o uso das palavras do paciente apenas quando não houver um termo médico adequado ou quando fizer sentido preservar exatamente a forma como ele se expressou. Então, por exemplo, ao registrar a preocupação do paciente, nós podemos colocar, entre aspas, estou com medo de que essa dor abdominal seja câncer de pâncreas, fecha aspas. Ou então podemos colocar, paciente tem medo de que a dor abdominal seja câncer. Tá? Então, nesses casos, pode ser útil utilizar as próprias palavras do paciente, tá bom? Além disso, não se esqueçam de anotar sinais e sintomas relacionados ao caso clínico que o paciente negue a presença dele, tá? Ou seja, os negas da consulta. Então, por exemplo, no caso de uma lombalgia, se o paciente negar todas essas informações que eu vou citar agora, você vai escrever: paciente nega, com paciente lombalgia, você caracteriza a lombalgia, ponto. Nega a irradiação da dor, ponto. Nega parestesia, ponto. Nega alteração de força, ponto. Nega anestesia em cela, ponto. Nega perda de peso, ponto. Esses detalhes que são negativos, eles também ajudam no raciocínio clínico diferencial e orientam os próximos passos na investigação. Se você ficou curioso aí por que eu perguntei sobre anestesia em cela, perda de peso, na aula de lombalgia nós falamos sobre os sinais de alarme da lombalgia e as características da lombalgia que nos ajudam a pensar em determinados diagnósticos e a afastar do nosso pensamento outros possíveis hipóteses diagnósticas, certo? Além disso, sinais de alarme. Outra questão essencial no S é a investigação de sinais e sintomas de alarme, especialmente ali naqueles pacientes que tenham, que a gente tem alguma suspeita, né, de condições graves, né? Esses sinais, eles nos ajudam a decidir sobre a necessidade de exames complementares, encaminhamentos ou mesmo atendimento emergencial desse paciente. Então, por exemplo, em um paciente com sintomas dispépticos, a disfagia, a presença desse sintoma disfagia, pode ser um sinal de alarme que indica a necessidade de realizar uma endoscopia digestiva alta. Tá? Na aula de dispepsia isso vai fazer mais sentido para vocês. Mas atenção, grande parte das condições elas carregam consigo sinais e sintomas que são sinais de alarme. Tá? E quando presentes, nos indicam a tomar alguma atitude, seja solicitar um exame complementar, solicitar avaliação por outro colega especialista ou então encaminhar esse paciente para o pronto-socorro para avaliação emergencial, tá? Pessoal, é muita coisa, né? Mas apesar de tudo isso, o S ele não deve ser sobrecarregado com detalhes desnecessários. Devemos sempre focar no que é relevante para o caso. Tudo bem até aqui? Tudo certo, pessoal? Se algo não ficou claro, pausem, releiam o slide, voltem o vídeo para garantir que absorveram todos os detalhes sobre o S. Essa parte é muito importante e um registro bem feito aqui faz toda a diferença na prática clínica. Tudo bem? Então, pessoal, como eu falei para vocês, vamos analisar esse exemplo de registro do S, do subjetivo. Observem como o cabeçalho organiza o cuidado longitudinal do Sr. Carlos, que é o paciente fictício desse exemplo. As informações de comorbidades, medicamentos, alergias, hábitos de vida, antecedentes familiares, percebam a organização desse cabeçalho. Isso facilita tanto para consultas futuras quanto para outros profissionais que precisem acessar esse prontuário.
Notem também como o S registra as queixas principais de forma detalhada. Polidípsia, poliúria, perda de peso. Com certeza, se o paciente não tiver uma formação na área da saúde, ele não usou esses termos. Tá? Então, esses termos foram traduzidos. O paciente possivelmente falou que está com mais sede que o normal, que está tendo mais idas ao banheiro, urinando um volume maior, tá? Que perdeu peso. Então, observe que foram traduzidos para linguagem médica. Esses são sintomas que, nesse caso, foram relevantes para direcionar o raciocínio clínico. Além disso, perceba que o texto inclui a percepção do paciente sobre estar mais cansado, ter medo de que esses sintomas sejam por causa de um câncer de pâncreas. São informações subjetivas, são partes do CIF que agregam valor à nossa análise. Outro ponto importante, o registro que vocês estão vendo aí destaca o que o paciente nega. Então, nesse caso, foi mais genérico. Então, nega outras queixas e demandas no momento, tá? Mas poderia ter detalhado mais. Nega, por exemplo, cefaleia, nega visão turva, nega dor abdominal, certo? Isso mostra que fizemos um levantamento completo e focado no que o paciente tinha, mas sem excesso de informações irrelevantes. Beleza? Agora eu pergunto a vocês, o que mais poderia ser perguntado ou registrado aqui para enriquecer esse S? Reflitam sobre isso. Se necessário, pausem o vídeo, anotem, façam suas reflexões. Esse exemplo ele ilustra muito bem como estruturar o S de forma clara, concisa e útil para a continuidade do cuidado. Beleza? Vamos seguir? Agora que já entendemos o S do SOAP, vamos passar para a próxima etapa, o O, de objetivo. Essa parte é dedicada a informações mensuráveis e observáveis, ou seja, tudo aquilo que conseguimos constatar diretamente durante a consulta. Diferente do subjetivo, aqui o foco é a objetividade. O O é onde registramos os dados concretos obtidos por meio do exame físico, nossas observações sobre o estado da pessoa e, quando aplicável, os resultados de exames complementares. O O reflete a parte mais tangível da consulta. A sua estrutura tem uma ordem bem definida para facilitar o registro e a interpretação por outros profissionais que porventura venham acessar esse prontuário. Beleza, vamos detalhar cada parte do O para que fique bem claro. O objetivo, o O, ele abarca aquilo que o médico observa de forma objetiva, como eu falei para vocês. Inclui aqui o exame físico direcionado, os exames complementares, tá? Primeiro, nós começamos com o exame físico, as observações gerais do exame físico. Então, aqui nós podemos descrever o estado geral da pessoa, lembrando de sempre evitar siglas ou termos vagos, tá? Então, por exemplo, uma forma adequada de escrever aqui seria paciente orientado, colaborativo, sem sinais de desconforto, tá bom? Outro ponto, vamos registrar os sinais vitais: pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, sempre registrados de acordo com a necessidade do caso, tá bom? Então, se o paciente tem hipertensão arterial e foi para avaliação de rotina, talvez naquele momento não faça sentido aferir a temperatura dele, a não ser que ele tenha alguma queixa que se relacione à questão da temperatura. Por outro lado, aferir a pressão arterial, a frequência cardíaca vai ser fundamental, tá? Para avaliarmos parte da saúde cardiovascular desse paciente. Como eu citei na aula de 7 passos da consulta, e eu detalho melhor na aula de raciocínio clínico, o exame físico ele deve ser direcionado pelo motivo da consulta
E o registro do O segue a mesma lógica, tá? Se for uma queixa respiratória, por exemplo, nós podemos focar na ausculta pulmonar, na avaliação do aparelho respiratório, da parede torácica, da caixa torácica como um todo, tá? Em geral, no mínimo, nós realizamos ali a aferição da pressão arterial, a ausculta cardíaca, como parte do exame básico. Porém, lembrem-se também que, apesar do exame físico ser direcionado, vocês podem buscar sempre executar os principais pontos do exame físico, ou seja, cardiopulmonar, abdominal, sinais vitais, visando aprimorar a execução e a prática clínica do exame físico de cada um de vocês, tá? E não se esqueçam de anotar tudo de forma descritiva. Então, por exemplo, a avaliação da ausculta pulmonar, murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios bilaterais. Ponto. A avaliação da ausculta cardíaca, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros audíveis. Ponto. E por último, ainda que no objetivo, nós incluímos também os resultados de exames e testes complementares. Então, se o paciente traz, por exemplo, exames laboratoriais, eles devem ser registrados aqui. Atenção, pessoal, sempre que vocês forem registrarem, lembrem-se de colocar o nome do exame, tá? Vocês vão perceber que alguns colegas gostam de colocar, inclusive, o nome do laboratório ou da clínica que realizou esses exames, tá? Mas um dado que não pode faltar em hipótese alguma é a data da realização desses exames. Então, no exemplo que eu trouxe aí, hemograma realizado na data de 10 de janeiro de 2022. E aí eu trouxe o exemplo, leucócitos 12.000, neutrófilos 70%, tá? Mas anotaríamos mais coisas desse hemograma, tá? Aí no exemplo faltou a hemoglobina, as plaquetas, tá? Então faltaram alguns detalhes aí. Então percebam, a gente precisa anotar os exames complementares, colocando o nome do exame, a data que foi realizada e a descrição dos valores encontrados. Lembrem-se, pessoal, que esse registro de data ele é fundamental porque esse paciente possivelmente vai voltar a fazer esse exame de novo. Então, quando você voltar a ver esse prontuário, você vai ficar assim, nossa, ele tinha um hemograma de data, um hemograma tal, mas eu não sei a data, eu não sei de quando que é essa hemoglobina glicada, eu não sei de quando que é esse mapa. Então, é fundamental registrar a data, beleza? Frisando isso aqui para vocês não esquecerem. Além dessas informações, o O também pode incluir aspectos comportamentais e cognitivos. Então, como está a comunicação do paciente, se há alterações no afeto, por exemplo, o paciente parece ansioso, retraído, como é que está a capacidade cognitiva desse paciente, ele parece ser um paciente com um grau de cognição adequado, existem barreiras de comunicação com esse paciente, então aqui é importante anotar qualquer dificuldade, como problemas de audição, de linguagem, buscando adaptar a comunicação quando necessário, tá? E algo muito relevante, o O, olha isso aqui, que coisa. O O é a única parte do SOAP que pode eventualmente ficar em branco. Não é que deve, ele pode ficar em branco, tá? Mas isso são raras exceções. Geralmente isso acontece em situações onde não há necessidade de realizar um exame físico e que o paciente não trouxe exames complementares. Então, por exemplo, consultas de retorno em que a discussão é baseada apenas no segmento do plano. Então, você orientou o paciente, por exemplo, a voltar para conversar sobre como tem sido a manutenção do hábito de parar de fumar. Então, é uma consulta que às vezes você não vai fazer um exame físico, o paciente não traz exames complementares, é mais uma avaliação para entendimento de como ficou a situação combinada na última consulta, tá bom? Mas são eventualidades, tá? Não na verdade é a exceção, né? Não é a regra. Agora pensem comigo.
até o momento, como é que vocês têm estruturado essa parte do prontuário? Como é que vocês colocavam? Como vocês registravam? Vocês seguiam uma ordem lógica, registrando o que é mensurável, relevante? Quais são os pontos que vocês precisam melhorar? Tá? Façam uma reflexão. Um O bem preenchido ele é essencial para complementar as informações do S e direcionar os próximos passos, que é a avaliação e o plano. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Que tal fazer aquela breve pausa para tomar nota do que você viu até agora, relembrar os exemplos que mencionei, se hidratar e voltar para nós falarmos sobre o A do SWAP, beleza? Pronto, pessoal. Hidratados, um pouquinho descansados. Beleza, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos analisar esse exemplo de preenchimento do O no SWAP. Observem como ele é focado e organizado, registrando apenas as informações objetivas que conseguimos constatar diretamente durante a consulta. É uma continuidade, tá? Do prontuário do Sr. Carlos fictício, certo? E no início nós temos uma descrição geral do estado do paciente, então lúcido, orientado, corado, hidratado, sem alterações evidentes como icterícia, cianose. Essa observação inicial ela é essencial para fornecer um panorama rápido sobre o estado clínico da pessoa. Logo em seguida, temos os dados mais específicos. O exame cardiovascular, que descreve um ritmo cardíaco regular, com bulhas normofonéticas e ausência de sopros. A pressão arterial foi aferida e registrada. Percebam que descrito a posição que estava o corpo do paciente sentado. Além disso, foi descrito peso, altura, o cálculo do MC, que mostraram para a gente aqui um possível sobrepeso. Por último, foi feita uma avaliação dos membros inferiores. Possivelmente o médico suspeitou da possibilidade daqueles sintomas polidípsia, perda de peso, poliúria serem talvez um possível diabetes, né? E por último, foi feita então essa avaliação dos membros inferiores, destacando a ausência de edemas, que os pulsos estavam simétricos, tá? Sem alterações. Notem que cada informação está descrita de forma clara e objetiva, com termos técnicos adequados. Tá? Aqui não há espaço para interpretações ambíguas. Esse exemplo demonstra como podemos estruturar o O de maneira eficiente para complementar as informações do S e fornecer subsídios para o A avaliação, e o plano. Certo? Então, pergunta para vocês: o que mais poderia ser registrado no O, no objetivo, desse paciente? Caso houvessem exames laboratoriais, por exemplo, ou outros achados, tá? Se necessário, mais uma vez, pausa o vídeo, reflitam e anotem suas observações. Vamos seguir para garantir que o SWAP seja cada vez mais claro e prático para todos vocês. Agora, pessoal, nós vamos passar para o A do SWAP, que significa avaliação. Esse é o momento em que o raciocínio clínico está a todo vapor. Aqui começamos a organizar os problemas do paciente de forma clara e sistematizada, baseando no que foi levantado nas etapas anteriores, no S e no O. Eu vou explicar para vocês em detalhes para que vocês entendam como usar essa parte de forma eficiente. Então vamos lá. O A é onde documentamos a nossa avaliação clínica. É aqui que registramos os problemas novos ou episódios que já estão sendo acompanhados, sempre buscando o mais alto grau de especificidade possível no momento. A ideia é refletir sobre tudo o que observamos, relacionando os sintomas e sinais com possíveis diagnósticos ou condições de saúde do paciente.
Professor, mas isso não seriam as hipóteses diagnósticas, HD? Sim, mas na prática vocês vão perceber que nem sempre chegamos às hipóteses diagnósticas em uma única consulta. Por vezes, é necessário um acompanhamento mais longo para firmarmos um diagnóstico. Até lá, até firmarmos esse diagnóstico, como ficam as hipóteses diagnósticas? Por isso, usamos o A de avaliação, porque aqui nós podemos utilizar as conclusões que nós já temos até o momento. Vou detalhar isso para vocês. Veja como nós fazemos isso na prática. Pensem na pergunta, abre aspas, o que eu penso sobre isso? Fecha aspas. O que eu penso sobre isso? Para cada problema que nós identificamos, a resposta a essa pergunta, o que eu penso sobre isso, normalmente nos vai conduzir ao A. Por exemplo, se o paciente apresenta sintomas como dor epigástrica, uma sensação de azia, o A pode, por exemplo, ser dispepsia, que eu ainda não consegui concluir totalmente o diagnóstico desse paciente. Ou então, se for algo mais claro, paciente com diagnóstico de diabetes tem os critérios, já é diabético conhecido, chegou com hemoglobina glicada fora da meta, ou então a glicemia muito elevada, glicemia capilar elevada, nós podemos descrever diabetes mellitus descompensado ou diabetes mellitus fora da meta. Percebam, no primeiro exemplo eu ainda não tinha um diagnóstico firmado, tá? Então eu coloquei síndrome dispéptica. Já no segundo, eu já tenho um diagnóstico claro que é o diabetes mellitus e ainda tem informações de que é um diabetes que está descompensado, tá bom? Pontos importantes, pessoal, sobre o registro no A. Evitem usar interrogações, tá? No A, nós não colocamos diagnósticos interrogados ou dúvidas. Isso evita confusões e tratamentos inadequados. Sempre usem o grau mais elevado de especificidade possível no momento da consulta. Se ainda não há certeza, registre o problema de forma descritiva. Então, no exemplo que eu dei, o paciente tinha polidípsia, poliúria, polifagia, polidípsia, poliúria e perda de peso, aliás. A forma de registrar isso, por exemplo, poderia ser descrevendo esses sinais e sintomas. Dá outro exemplo, professor. Então, olha só, um paciente que queixa que está sentindo formigamento na mão e no punho direito, geralmente piora mais à noite, tem incomodado ele, tem mais ou menos uns 50 dias que ele sente isso. No A, nós poderíamos colocar, por exemplo, parestesia em mão e punho direito. No P, nós podemos colocar assim, devido a possível síndrome do túnel do carpo, prescrevo órtese de mão e punho para uso noturno por 30 noites. Percebem neste exemplo que ainda não foi possível concluir a causa da parestesia na mão e no punho desse paciente? Porém, há uma suspeita de síndrome do túnel do carpo. O colega registrou o sintoma no A, em vez de interrogar. Síndrome do túnel do carpo? Interroga. Isso ele evitou confusões, tá? Então, ao invés de interrogar síndrome do túnel do carpo, a gente utilizou aqui parestesia em mão e punho direito. E lá no P, nós colocamos a forma que nos levou a pensar. Então, nós pensamos em síndrome do túnel do carpo. Devido a isso, nós prescrevemos órtese de punho. Dessa forma, nós garantimos clareza e segurança no registro, tá? Outro ponto que é interessante de considerarmos no registro do A é incluir a percepção do cumprimento do plano. Então, por exemplo, nós também podemos registrar como o paciente está cumprindo o plano traçado em consultas anteriores.
um exemplo de A que envolve essa percepção do cumprimento do plano seria hipertensão arterial sistêmica com pressão arterial dentro da meta em uso regular das medicações. Percebam, o meu A contempla o diagnóstico do paciente, que é a hipertensão arterial sistêmica, a condição que ele está no momento, PA, dentro da meta, e o cumprimento do plano em uso regular das medicações. Tá? Então, percebam como o A ficou completo. Além disso, o A ele deve estar alinhado à lista de problemas, às comorbidades do paciente que contém os problemas já acompanhados do paciente. Então, se, por exemplo, o paciente tem diabetes e ele veio nessa consulta por conta do diabetes, mesmo o diabetes já estando lá nas comorbidades na lista de problema, ele passa a ser novamente um A para a consulta atual. Tá? E um novo diagnóstico que foi firmado hoje, por exemplo, o paciente era diabético, mas não era hipertenso. E hoje nós conseguimos confirmar o diagnóstico de hipertensão desse paciente. Esse novo diagnóstico que entrou no A vai fazer parte da lista de comorbidades, da lista de problemas do cabeçalho já da próxima consulta, tá? Isso ajuda a dar uma continuidade no cuidado, tá? Olha um ponto polêmico. Muitas vezes surge a dúvida: o que eu devo incluir no A? E a resposta é tudo que for relevante para o cuidado naquele encontro. O A não precisa ser extenso, mas ele deve ser claro e objetivo. Se houver mais de um problema, é interessante que vocês listem separadamente esses problemas. Como assim? Então, vamos lá. A de avaliação, 2 pontos, né? A gente colocaria avaliação, 2 pontos. Na linha de baixo, A1, diabetes mellitus tipo 2. Na outra linha, A2, hipertensão arterial controlada. Percebam, nós listamos separadamente cada um dos As, cada uma das avaliações que nós chegamos. Vocês vão ver isso melhor no exemplo que eu vou mostrar, tá? Por fim, pessoal, em geral, para um bom atendimento, vocês vão perceber que essa organização do A em A1, A2, A3, é interessante que para cada A nós tenhamos um P correspondente, ou seja, nós temos um plano correspondente. Isso facilita o entendimento e vocês vão perceber que facilita o raciocínio clínico. Tá? Então, por exemplo, eu quero ver o que foi feito para o A1, que era diabetes mellitus tipo 2. O P1 vai estar falando do que foi planejado em relação ao A1, que era diabetes mellitus tipo 2. Já o P2 vai estar falando sobre o A2, que é a hipertensão arterial controlada, tá bom? Beleza. Certo, pessoal? Vamos passar para um exemplo da avaliação. Observem como esse exemplo foi construído, aquilo que eu citei para vocês. No A nós temos A1, polidípsia, poliúria, perda de peso e astenia. Perceba, nessa consulta não conseguiu chegar a um diagnóstico firmado. Então, é possível anotar os sinais e sintomas no A? É. Nessa ocasião é o que nós tínhamos. Já olha o A2. O IMC desse paciente nos permitiu categorizar ele ali como sobrepeso, tá? Na aula de obesidade, nós vamos falar melhor sobre isso aqui, tá? Houve uma atualização bem recente agora sobre a obesidade em 2025, então nós vamos conversar melhor sobre isso aqui. Mas não é o caso nesse momento. Percebam que essas informações do A1, A2, elas são informações objetivas e organizadas que refletiram o raciocínio clínico do médico sobre os achados da consulta. Então percebam como tudo está descrito de maneira clara e específica, sem termos vagos ou subjetivos. É exatamente porque
nós usarmos termos vagos pode gerar confusão. Então, por exemplo, suponhamos que a gente, não esse caso, mas a gente utilizasse o termo hemopatia. Então, o paciente apresentou uma alteração lá no coagulograma e no A você coloca hemopatia. Cara, o que é hemopatia? Olha que confusão. Ou então o paciente teve alguns sintomas respiratórios, você coloca lá no A, né, na hipótese diagnóstica, processo respiratório. Percebam como esses termos amplos podem gerar confusão para quem for acessar esse prontuário no futuro e às vezes até você mesmo, que já vai ter atendido outros pacientes, até esse mesmo paciente voltar, você vai ficar confuso do porquê você escreveu isso. Então, o que não devemos fazer no A? Vamos relembrar aqui. Diagnósticos interrogados, tá? Evitem registrar algo como hipertensão arterial sistêmica, interroga. Apendicite, interroga, tá? Então, o ponto de interrogação, ele indica uma dúvida e pode comprometer o raciocínio clínico e o plano de cuidado, tá? Diagnósticos a descartar. Em vez de escrever descartar hipotireoidismo ou descartar gravidez, foquem no problema principal. Tá? Se há necessidade de investigação, isso deve ser registrado no P, a parte do plano. Tá? Aqui também devemos evitar suspeitas ou diagnósticos prováveis. Então, por exemplo, suspeita de depressão, provável hepatite. Isso pode entrar no plano como exemplo que eu dei. Então no A nós colocaríamos tristeza há um mês, foi o que o paciente disse. E no P a gente poderia colocar, tendo em vista suspeita de possível transtorno depressivo, programa aplicar escalas de saúde mental para melhor avaliação diagnóstica. Ponto. Certo, pessoal? Então, voltando aqui ao nosso exemplo, o primeiro item da lista, os principais sintomas relacionados à possível condição clínica do paciente foram descritos, tá? Aqui o médico reuniu os sinais, os sintomas para organizar o raciocínio clínico, porque ainda não tem definido uma hipótese diagnóstica. Por outro lado, o segundo item, que é o sobrepeso, foi destacado como uma condição encontrada por meio do exame físico e o cálculo do IMC. Certo, pessoal? Percebam como é importante construir um A que seja claro, objetivo e alinhado ao que sabemos até aquele momento. Isso garante que o plano que nós veremos na próxima etapa seja bem fundamentado. Agora pensem, quero que vocês reflitam. Como vocês preencheriam o A se precisassem lidar com uma pessoa com uma suspeita mais complexa, como uma condição metabólica ou infecciosa ainda não confirmada? Pause o vídeo por um momento, reflitam e anotem suas ideias. Assim nós vamos praticando juntos como nós vamos estruturar essa parte do SWAP. Tudo certo? Então vamos seguir para o P, onde nós finalizamos o SWAP com o planejamento do cuidado. Agora, pessoal, nós chegamos ao P do SWAP, que é o momento em que transformamos toda a avaliação clínica em um plano de ação estruturado. É aqui que decidimos quais serão os próximos passos para o manejo do paciente, tá? Sempre de forma clara e sistematizada. O P é essencial para organizar as decisões tomadas. Então, ajustes no tratamento, exames complementares, referenciamentos, orientações ao paciente e o que será revisto ou monitorado nas próximas consultas. Então, vejam, para cada problema, para cada A da avaliação que nós identificamos na consulta, como eu falei, deve ser elaborado um plano correspondente.
considerando as prioridades do cuidado e sempre envolvendo o paciente no processo. Lembrem-se do método clínico centrado na pessoa. Diferente do modelo tradicional, o plano no SOAP ele é mais estruturado e evita omissões, ajudando a transparecer a lógica do raciocínio clínico. Nós podemos dividir o P em 4 componentes principais: plano diagnóstico, plano terapêutico, plano de acompanhamento e plano educativo. Beleza. Vamos a cada um deles, então. O plano diagnóstico. Nessa parte, nós indicamos os meios necessários para esclarecer a origem do problema. Isso inclui exames laboratoriais, de imagem ou outros exames complementares. Além disso, se nós referenciarmos esse paciente para outro especialista, solicitando um parecer, solicitando uma avaliação, também nós registraremos aqui no plano. Então, por exemplo, para um paciente com dispepsia, o plano diagnóstico poderia incluir solicitar endoscopia digestiva alta para investigar possível refluxo gastroesofágico. Ponto. Se não for necessário um exame imediato, nós poderíamos registrar. Prescrevo inibidor de bomba de prótons para uso por 4 semanas e aguardo a evolução do quadro com observação clínica. Tá? Então, são exemplos aqui de como registraríamos o plano diagnóstico. Tá? Lembrando, eu estou separando eles para o entendimento de vocês, mas na prática tudo vai estar no P. Tá? Não tem necessidade de lá no P você separar plano diagnóstico, plano terapêutico, plano de acompanhamento. Se você quiser fazer isso, pode, sem problema algum. Talvez te dê um pouco mais de trabalho, mas não é errado, tá? Mas também não é necessário, porque vai ficar subentendido o que é o plano diagnóstico, o que é o plano terapêutico, tá bom? Já no plano terapêutico, eu citei parte do plano terapêutico quando eu citei aqui o exemplo de iniciar o uso de BP. Tá? O aguardar a evolução do quadro com observação clínica seria a parte terapêutica. Desculpa, a parte de diagnóstico. Já a parte terapêutica, um exemplo já seria essa aqui, que eu prescrevi um inibidor de bomba de prótons. Tá? Então, fazendo o adendo aí do que eu falei. No plano terapêutico, nós registramos então justamente essas ações voltadas para resolver o problema. Podem ser medicações prescritas, como o que eu citei, né, o uso do IBP, orientações sobre mudança do estilo de vida, terapias complementares, dietéticas, etc. Então, dá um exemplo, professor. Um paciente, vamos pensar aqui, com diabetes, que acabou de ser diagnosticado com essa doença, preencher os critérios, o plano terapêutico poderia incluir iniciar metformina, 1.000 miligramas ao dia, orientar prescrição de carboidratos simples, recomendar prática de exercícios físicos moderados. Então percebam, o plano terapêutico ele deve sempre ser adaptado às condições e preferências do paciente. Aqui, idealmente, eu já conversei com o paciente sobre todas as possíveis formas de tratamento, todas, das baratas até as mais caras. Perguntei o que ele pensa, perguntei qual que é a disponibilidade financeira dele e em decisão compartilhada nós chegamos nisso aqui. Tá? Isso eu detalho bem no método clínico centrado na pessoa. Tá? E o plano de acompanhamento, professor? Nessa parte do plano de acompanhamento, inclui os indicadores que serão usados para monitorar a evolução do paciente. Nós devemos definir o que será avaliado, com que frequência e o nível de alerta para intervenções futuras. Então, por exemplo, para um paciente com hipertensão, nós podemos programar um monitoramento. Então, monitorar pressão arterial em casa, 3 vezes pela manhã, 3 vezes à tarde, por 7 dias, por uma semana. Registrar os valores num formulário e retornar em 30 dias para reavaliação. Então perceba, definimos um
plano de acompanhamento, de monitoramento desse paciente. Outro exemplo, nos casos de dor ou febre, nós poderíamos detalhar para o paciente, olha, acompanhar a frequência e intensidade dos sintomas, registrar qualquer sinal de alarme e voltar imediatamente no caso de sinais de alarme. Tá? Então, esse seria o plano de monitoramento, plano de segmento, que envolve quando o paciente vai voltar, o que ele vai fazer para monitorar em casa aquele sinal ou sintoma ou aquela condição, tá bom? Então, esse é o plano de acompanhamento do paciente. E o plano educativo, o que é isso? Aqui nessa parte de plano educativo, nós orientamos o paciente sobre a sua condição, o manejo necessário, o prognóstico que nós tivemos, a educação do paciente, como a gente conversa lá no método clínico centrado na pessoa, ele é fundamental para engajar o paciente no autocuidado. Então, por exemplo, um paciente com sobrepeso. O plano educativo desse paciente poderia incluir explicar sobre a importância da reeducação alimentar, tá? A possibilidade aí desse paciente conseguir perder até 15% do seu peso só com uma alimentação adequada, organizada, fornecer exemplos práticos de substituições alimentares saudáveis. Podemos ainda recomendar a avaliação com um nutricionista para esse paciente, tá? Além disso, vale ressaltar que o plano, o P, ele inclui também um plano de estudo, tá? Agora aqui é para o estudante, para o médico. Aqui o médico, né, o estudante, ele vai registrar os temas ou dúvidas que precisam ser aprofundados para melhorar o cuidado no caso específico. Então, suponhamos que foi uma consulta sobre cefaleia e você ficou com alguma dúvida, você pode anotar, olha, estudar cefaleia ou estudar sobre o tratamento da profilaxia da cefaleia. Isso ajuda a qualificar a prática médica, tá? É uma forma de estudo mais direcionado, mas que funciona muito também, tá? Importante também, pessoal, lembrar que o P, ele não deve ser uma lista passiva, tá? Ele é o resultado de uma conversa com o paciente, reforçando aqui as decisões compartilhadas e verbalizadas, tá bom? Isso ajuda a garantir que o paciente compreenda o que será feito e que esse paciente se responsabilize e se engaje nesse processo. Então, enquanto o S e o O são focados na coleta de dados, o A e o P são onde interpretamos as informações e planejamos as ações, certo? Agora, pessoal, vamos analisar esse exemplo de preenchimento do P, do SWAP. Observem como ele está organizado para abordar os problemas identificados no A. Esse é uma continuação do prontuário do Sr. Carlos fictício, tá? Percebam, no primeiro item do plano, nós temos orienta o paciente, possíveis hipóteses diagnósticas, entre as principais, o diabetes mellitus tipo 2, perceba que o médico estava caminhando nessa linha. Solicito lipidograma, glicemia de jejum. Aqui o médico poderia ter solicitado, deveria ter solicitado também a hemoglobina glicada, se tivesse disponibilidade, tá? Retorno com exames. Aqui nós estamos vendo um plano diagnóstico claro e objetivo, onde foram indicados os exames necessários para investigar a suspeita principal de diabetes mellitus tipo 2 e, além disso, há uma orientação ao paciente sobre as hipóteses que estamos considerando, garantindo que ele esteja ciente e envolvido no processo, tá? No segundo item, nós temos oriento mudança do estilo de vida, MEV, e reavaliação no retorno. Percebam, este é um exemplo de plano terapêutico e educativo combinados. E de acompanhamento, né? Reavaliação aí no retorno. Faltou
por exemplo, a gente definir em quanto tempo. Na verdade, ele retorna com exames, né? Então, assim que ficar prontos, esse paciente já voltaria. A orientação aqui sobre mudança do estilo de vida, como alimentação saudável, prática de atividade física, é uma parte essencial do manejo de condições como diabetes, sobrepeso. A reavaliação no retorno também é um componente, né, desse plano de acompanhamento que garante a continuidade do cuidado. Reparem como o P foi elaborado de maneira sistemática, abordando cada problema listado no A, na avaliação. Cada decisão está registrada de forma clara, garantindo que o plano seja compreensível tanto para o médico que dará seguimento ao caso, quanto para o próprio paciente, tá? Assim, pessoal, o P é o que finaliza o SWAP. Ele traduz tudo o que foi feito em ações práticas, tá? Com isso, nós conseguimos aqui encerrar a construção do SWAP, tá? Esse, então, é aquele momento ideal para você pausar o vídeo, tomar nota dos pontos importantes, rever os exemplos e refletir sobre como aplicar isso na prática clínica. Vamos integrar tudo agora para concluir a aula. E para finalizar a nossa aula, pessoal, eu quero mostrar como o método SOAP se relaciona diretamente com os 7 passos da consulta. Esses passos, como eu falo na aula de 7 passos da consulta, eles são a base para uma abordagem médica estruturada e centrada no paciente. E quando alinhados ao SOAP, garantem uma consulta bem organizada e eficiente. Então, analisando a aula de 7 passos da consulta, método clínico centrado na pessoa e registro clínico orientado por problemas, que é o SOAP, percebam como tudo está integrado. Um é a forma de se comunicar, de se portar. O outro são as etapas da consulta. E o outro é como registrar isso em prontuário. Beleza? Agora, voltando aqui à análise dos 7 passos da consulta relacionado com o SOAP. Observem como cada etapa do SOAP se conecta a um ou mais passos da consulta. Então, o passo 1, que é a preparação, ele ocorre antes mesmo de iniciar o contato com o paciente. Aqui, lembrando, nós organizamos para coletar dados prévios, preparar o ambiente para a consulta, etc. Já o passo 2, que são os primeiros minutos, nós vamos escrever o mínimo possível no prontuário. Nosso foco aqui é abrir a anamnese com a pergunta aberta, dar o minuto de ouro para extrairmos o máximo de informação, resumir e clarificar as demandas e as queixas do paciente, realizar a prevenção de demandas aditivas e pactuar as demandas a serem abordadas na consulta. Lembram disso? Se não, eis um bom momento para visitar a aula de 7 passos da consulta. Termina aqui e corre para aquela aula. Aqui então, pessoal, o subjetivo entra para anotarmos as demandas, para não nos perdermos no diálogo com o paciente, tá bom? Então, o paciente citou que está com dor de cabeça, está com dificuldade para dormir. Então, aqui eu vou anotar dor de cabeça, dificuldade para dormir, para eu abordar com ele, só para eu não me perder. Mas os primeiros minutos não é o momento de ficar registrando prontuário, tá? Já o passo 3, que é a exploração, nós vamos fazer análise, contextualizar. Aqui conecta-se ao subjetivo e objetivo, pois aqui nós vamos anotar mais dados obtidos da anamnese, do exame físico, lembrando, é claro, de sempre intercalar o olhar ao prontuário e o olhar ao paciente. Não é momento só de abaixar a cabeça e escrever ou só olhar para a tela do computador e escrever. A gente vai intercalar um pouco mais, tá? Mas lembrando ainda de comunicação verbal, escuta ativa, comunicação não verbal, tá bom? E o passo 4. Passo 4, que
é a avaliação, ele inclui a interpretação e a avaliação diagnóstica e corresponde justamente ao A do SOAP, a avaliação, onde nós vamos organizar os problemas e hipóteses diagnósticas. Então, nós vamos registrar aqui, baseado no S e no O, a nossa avaliação da consulta atual. O passo 5, que se trata do plano de cuidados, ele se alinha diretamente também ao P do SOAP, abrangendo diagnósticos, terapias, educação, acompanhamento. Então, percebam como está intimamente relacionado os 7 passos da consulta com o registro clínico orientado por problemas, o SOAP. Já os 2 últimos passos, 6 e 7, eles referem-se ao encerramento e à reflexão sobre a consulta, garantindo que o paciente compreenda o plano e que o médico registre as reflexões finais sobre o processo e que complete o que porventura possa ter faltado no prontuário. Beleza? Agora pensem comigo. Vocês conseguem identificar como o método SOAP integra e facilita cada um desses passos? Pausem o vídeo, reflitam e considerem como vocês podem aplicar essa integração na prática clínica. Por fim, agora que vocês já sabem como utilizar o SOAP, eu quero propor um desafio para fixar o que aprendemos hoje. Eu quero que vocês simulem o registro de uma consulta médica completa. Pensem em um paciente fictício ou mesmo em uma consulta que você já tenha participado e aplique o método SOAP. Quero que vocês organizem, tentem ver como o raciocínio clínico flui, elaboração da avaliação, dos planos de cuidado, tá? Então, peguem seu caderno ou bloco de notas aí do computador e registre cada etapa, subjetivo. Qual é a queixa principal? Quais informações o paciente forneceu? O objetivo, quais foram os achados no exame físico? Teve exames complementares? Quais foram? A avaliação, quais os problemas foram identificados? Como você os organizou? O plano, quais as ações serão tomadas? Lembre-se de incluir diagnóstico, terapias, acompanhamento, orientações educativas, tá bom? Essa prática vai ajudar você a consolidar os conceitos e estar preparado para aplicar o método em um paciente real, tá? Lembre-se, quanto mais você praticar, mais natural será utilizar o SOAP no dia a dia. Se você quiser compartilhar sua simulação ou discutir algum ponto específico, aproveite os próximos encontros, tá? Eu vou estar ansioso para ver como vocês estão progredindo. Então, mãos à obra, pessoal. A prática leva à excelência. Até a próxima aula. Valeu!